Em uma cozinha do inferno mergulhada em sombras tecnológicas, Matt Murdock enfrenta seu maior desafio: defender um jovem inocente contra provas de vídeo impossíveis de refutar. Enquanto o advogado luta contra um sistema corrompido, o demolidor caça mercenários invisíveis que utilizam tecnologia roubada da Stark Industries. Em uma batalha onde seus próprios sentidos são transformados em armas contra ele, Matt deve descobrir se a justiça prevalecerá quando o som silencia. Capítulo 1 Eco de Sangue Parte 1 O escritório da Nelson Murdock estava mergulhado em uma atmosfera densa, onde o cheiro acre de café requentado, queimado no fundo da cafeteira de vidro, misturava-se ao odor de papel antigo e poeira acumulada nos cantos. Para quem entrava, o espaço era apenas uma sucessão de tons de cinza e móveis de segunda mão, mas para Matt Murdock, a sala era um ecossistema vivo. Ele percebia a geometria do local através do rebote das ondas sonoras, o estalo seco da madeira que se contraía com a mudança de temperatura, o zumbido elétrico constante da lâmpada fluorescente no teto e a textura porosa do papel de parede que descascava sutilmente perto da janela. Sentado atrás de sua mesa, Matt mantinha as mãos espalmadas sobre o tampo de carvalho. Seus dedos, altamente sensíveis, mapeavam cada ranhura profunda, cada cicatriz e imperfeição da madeira desgastada pelo tempo. Ele não apenas tocava a mesa, ele sentia a densidade do material e a vibração mínima que subia do assoalho conforme os carros passavam pesadamente pela rua lá fora. À sua frente, o peso da Sra. Santos na cadeira de couro sintético criava um ruído característico de compressão, um esticar de fibras que denunciava a tensão absoluta de seu corpo. O mundo de Matt era uma sinfonia crua de sinais biológicos, uma partitura onde o silêncio não existia. Ele inclinou a cabeça milimetricamente para o lado, focando sua audição hipercognitiva para captar o que ele chamava de veredito do coração. O músculo cardíaco da mulher golpeava o peito a 110 batimentos por minuto, um tamborilar frenético que ecoava na percepção de Matt como ondas em um lago calmo. Era um ritmo acelerado, mas desprovido de hesitação. Não havia o tropeço rítmico, aquele breve átimo de silêncio ou a arritmia súbita que denunciava o ensaio de uma mentira bem contada. Ele conseguia ouvir o som úmido e quase imperceptível das pálpebras dela roçando a superfície dos globos oculares a cada piscar rápido e nervoso. O som sutil do ajuste da musculatura ciliar, enquanto as pupilas dela se dilatavam em resposta ao medo, era para ele tão claro quanto um grito. O ar abafado do escritório transportava o rastro químico de sua angústia, o odor salgado e metálico do suor que brotava nas palmas de suas mãos, misturado ao aroma pungente e levemente ácido do cortisol que inundava a corrente sanguínea da mulher. Cada molécula de cheiro confirmava o que os batimentos já diziam. O terror dela era visceral, químico e irrevogavelmente real. Eles dizem que viram o rosto do meu Léo, Dr. Murdock. Dizem que ele entrou na loja e atirou para o alto, mas meu filho estava comigo, estávamos jantando. Matt sentiu a vibração da voz dela, uma frequência instável que denotava uma dor profunda, não um engano calculado. Eu acredito na senhora, Sra. Santos, não porque eu queira acreditar, mas porque o seu corpo não sabe mentir. Mas o promotor diz que o vídeo não deixa dúvidas. Como podemos lutar contra o que eles veem? Às vezes, a visão é o sentido mais fácil de se enganar, Sra. Santos. Eu vou cuidar disso. Vá para casa e tente descansar. Quando a mulher saiu, Matt permaneceu no silêncio, sentindo a presença de Fogg Nelson na porta pelo cheiro familiar de sanduíche de pastrame e pela respiração ligeiramente ofegante de seu sócio. Matt pegou o arquivo digital que continha a gravação da loja de conveniência. Ele não precisava de monitores. Ele conectou o áudio ao sistema de som de alta fidelidade do escritório, isolando as camadas de ruído. O que se seguiu foi a descoberta da falha na prova. Enquanto Fogg descrevia a imagem clara de Léo Santos empunhando uma pistola, Matt se concentrava no fundo sônico. Entre o zumbido dos refrigeradores e o som das prateleiras sendo derrubadas, ele captou uma distorção sônica específica, uma frequência morta de 19 kHz.
Era um ruído branco artificial, uma assinatura eletromagnética que acompanhava o movimento do agressor na tela. Matt, o que você está fazendo? É o rosto do garoto ali. Não há como negar. O que você vê é o que eles querem que você veja, Fogg. Mas ouça o silêncio entre os sons. Há um vácuo acústico seguindo o atirador. Esse vídeo não foi apenas gravado. Ele foi gerado ou manipulado por algo que emite um campo de camuflagem. O Léo Santos que você vê é uma máscara digital projetada sobre o verdadeiro criminoso. Camuflagem? Isso é tecnologia militar, Matt. Coisa de gente grande. Se for isso, Léo não é apenas um acusado. Ele é um bode expiatório. E é por isso que as respostas não estão neste escritório. A noite caiu sobre Nova York, e com ela veio a preparação sombria. No sótão de seu apartamento, Matt Murdock deu lugar ao vigilante. O ritual era quase religioso. Ele sentiu o toque frio do couro sendo ajustado contra seu peito, o material rangendo suavemente conforme ele tensionava os músculos. Houve um estalo metálico seco quando ele testou o encaixe dos bastões nos suportes laterais de suas coxas. Ele parou por um momento, inclinando a cabeça para a janela aberta. O ar estava mudando. Matt podia sentir a pressão atmosférica cair, uma mudança sutil no peso do ar contra sua pele que indicava uma tempestade iminente. Para qualquer outro, a chuva seria um obstáculo, mas para o demolidor, cada gota de água seria um sonar, mapeando a cidade em detalhes tridimensionais que nenhum olho humano poderia alcançar. A cozinha do inferno estava prestes a se tornar um oceano de ecos. Antes de subir aos telhados, porém, Matt precisava de mais informações de dentro do sistema. Ainda vestindo seu terno, ele se dirigiu à delegacia para uma última visita como advogado. A invasão ao distrito foi silenciosa e burocrática. Enquanto aguardava para ver Léo, ele não ficou parado. Matt se encostou em uma parede próxima ao corredor dos armários dos oficiais, fechando os olhos para melhor mapear o prédio através dos sons. Ele ouviu o tilintar de chaves, o raspar de cadeiras e então o que buscava. 2 oficiais de patrulha conversavam em tom baixo perto de uma máquina de café. Matt filtrou o barulho ambiente, focando apenas neles. Você viu o que aconteceu com o relatório do Santos? O capitão mandou arquivar as reclamações sobre a interferência nas câmeras. É melhor não mexer nisso. Ouvi dizer que aqueles caras têm proteção lá de cima. Eles se movem como sombras que desaparecem. Se a tecnologia é da Stark, a gente não tem jurisdição. Matt sentiu seu sangue esfriar. A menção às indústrias Stark confirmava seu pior medo. Isso não era um simples crime de gangue. Era um roubo de alta tecnologia infiltrado no coração da força policial. Havia uma conspiração armada para condenar um inocente e proteger um uso criminoso de tecnologia de ponta. Ele entrou na sala de visitas. Léo Santos estava sentado, algemado. O cheiro de medo e suor frio emanando dele como uma névoa. Dr. Murdock, eu juro que não fui eu. Eu nem sei onde fica aquela loja. Eu sei que não foi você. Mas as pessoas que fizeram isso são perigosas e estão usando ferramentas que transformam a mentira em verdade. Eu preciso que você aguente firme. Não aceite nenhum acordo, não fale com ninguém além de mim ou do Fogg. Eles vão me prender para sempre, não vão? Não se eu puder evitar. A justiça pode ser cega, Léo, mas ela ainda tem ouvidos. Ao sair da delegacia, o advogado Murdock desapareceu nas sombras de um beco. Minutos depois, o demolidor emergiu no topo de um edifício de 12 andares. A tempestade finalmente desabou. O salto no vazio teve seu início preciso no instante em que a primeira gota de chuva, pesada e carregada de eletricidade estática, colidiu contra o concreto áspero do parapeito. Matt inspirou profundamente, expandindo os pulmões para absorver a transformação química do ar. Ele sentia o rastro metálico do ozônio se misturando ao aroma terroso da água que começava a lavar o smog sufocante da cozinha do inferno. Para os outros, a chuva era um incômodo úmido e frio que obscurecia a visão. Mas para ele, ela era uma explosão de clareza barulhenta. Era como se o céu estivesse disparando bilhões de pequenos sonares, cada gota que martelava nos parapeitos metálicos, que ecoava nas latas de lixo de zinco ou que chicoteava o asfalto poroso, criava uma vibração única,
pintando em sua mente um mapa sônico tridimensional e perfeito de cada beco e ranhura da vizinhança. Através desse ruído branco rítmico, as silhuetas das chaminés de tijolos ganhavam contornos nítidos em sua percepção, definidas pelo modo como a água ricocheteava em suas superfícies. Ele percebia a curvatura exata dos fios de alta tensão que vibravam com o impacto do temporal e sentia a pulsação grave e profunda vindas dos motores dos carros que passavam lá embaixo, cujos pneus produziam um chiado característico ao cortarem as poças que se formavam. Ele iniciou a corrida pela borda estreita do telhado, um movimento fluido e calculado, onde seus pés mal faziam barulho, mal tocando o cascalho solto que cobria a laje. O vento da noite, agora mais cortante, fustigava o tecido de sua máscara, trazendo consigo um rastro olfativo complexo. O cheiro pesado de óleo diesel e a maresia salobra vindos diretamente dos armazéns portuários. Foi nesse momento que, por trás da cortina de som da tempestade, seus ouvidos filtraram um sinal dissonante. Um zumbido elétrico de alta frequência, uma nota aguda e artificial que vibrava de forma quase idêntica à frequência captada no vídeo, ocultando-se astutamente sobre o estrondo profundo e ondulante de um trovão distante. O demolidor não hesitou. Não havia espaço para dúvida quando seus sentidos confirmavam o alvo. Com um impulso vigoroso das pernas, ele se lançou no abismo entre dois edifícios, transformando-se em um vulto vermelho que cortava o ar denso. Por um breve segundo, o clarão de um relâmpago iluminou sua trajetória no céu escuro, revelando a tensão de seus músculos e a precisão de sua queda controlada. Ele mergulhou de cabeça na escuridão absoluta do vão, movendo-se com a confiança de quem domina o invisível, pronto para caçar os fantasmas que acreditavam, erroneamente, que as sombras de Nova York poderiam ocultá-los de sua justiça. Capítulo 1 Eco de Sangue Parte 2 A chuva agora caía como uma cortina de agulhas de gelo, transformando o ar em uma massa densa e vibrante que golpeava o asfalto poroso da cozinha do inferno com uma violência rítmica. Para Matt Murdock, cada gota que despencava das nuvens carregadas não era um obstáculo, mas um mensageiro microscópico. O som da água chicoteando as tampas de zinco das latas de lixo, ressoando nos parapeitos de ferro fundido com um tinido metálico e estalando contra o couro reforçado de seu traje, criava um relevo tátil e auditivo absoluto. Em sua mente, o mundo não era escuro, era uma topografia de ecos, onde a densidade de cada objeto era definida pela nota musical que emitia ao ser atingido pelo temporal. Ele executou o pouso com uma precisão felina, absorvendo o impacto com os joelhos flexionados ao tocar a calçada rachada em frente à loja de conveniência. Seus sentidos, aguçados ao limite da tolerância humana, já trabalhavam como um processador de dados, filtrando a estática urbana, o chiado dos pneus em avenidas distantes, o zumbido dos letreiros de neon e o murmúrio do esgoto para focar exclusivamente no rastro químico que pairava no local. Os policiais já haviam partido, deixando para trás apenas o silêncio pesado e a fita amarela de isolamento que chicoteava e estalava contra o vento úmido. Matt ignorou completamente as manchas de sangue que tingiam a água da chuva de um rosa pálido ou as marcas de giz que delimitavam corpos, elementos visuais que prenderiam a atenção de um detetive comum, mas que para ele eram ruído irrelevante. Ele se agachou, aproximando o rosto do solo enquanto expandia sua percepção olfativa ao máximo, isolando cada molécula que flutuava no ar abafado. Sob o cheiro metálico e onipresente da chuva e o odor persistente de lixo úmido e papelão podre, ele detectou uma anomalia. Uma nota aguda e cortante de ozônio, semelhante ao aroma que permanece no ar após um curto-circuito de alta voltagem, entrelaçada a um perfume sintético quase imperceptível, mas profundamente invasivo. Era o resíduo característico de um polímero sintético de alta densidade. Suas narinas, capazes de discernir componentes em partes por trilhão, mapearam a complexidade molecular daquele material. Não era algo fabricado em fundições comuns,
Era um composto processado em laboratórios de ponta, carregando uma assinatura química distinta de lubrificantes aeroespaciais, uma combinação técnica e estéril que ele só sentira antes ao cruzar o caminho de tecnologias avançadas da Stark Industries. "Você não deveria estar aqui, garoto", murmurou Matt para o fantasma de Léo Santos, sabendo que o rastro que ele seguia agora era sofisticado demais para um jovem de rua. Ele seguiu o odor, que se movia em direção a um beco sem saída nos fundos do estabelecimento. De repente, o mundo ao seu redor se tornou estranhamente vazio. Seu radar sônico, que mapeava o ambiente através do ricochete das ondas sonoras, atingiu um ponto cego. A emboscada silenciosa não se manifestou através do estalido de botas no pavimento ou do clique metálico de um cão de arma sendo puxado. Em vez disso, o que atingiu Matt Murdock foi um vazio absoluto, uma ausência súbita e antinatural de dados. Ele sentia um deslocamento de ar mínimo, uma lufada de vento deslocada por uma massa sólida, mas não havia o som característico de tecido roçando na pele, nem o sutil rangido de couro ou o ritmo constante e tranquilizador de um coração batendo. Seus sentidos, aguçados ao limite da tolerância humana, já trabalhavam como um processador de dados, filtrando a estática urbana, o chiado dos pneus em avenidas distantes, o zumbido dos letreiros de neon e o murmúrio do esgoto, para focar exclusivamente no rastro químico que pairava no local. O primeiro golpe o atingiu com a força bruta de um martelo hidráulico, esmagando-se contra suas costelas esquerdas com uma precisão desumana. O impacto expulsou o ar de seus pulmões em um engasgo mudo. Matt foi arremessado para trás, seu corpo descrevendo uma parábola curta até colidir com uma caçamba de lixo metálica. O estrondo do metal amassando ecoou pelas paredes de tijolos do beco, reverberando em seus ouvidos como um gongo desafinado. Ele tentou se levantar, apoiando o peso em um braço que tremia, mas o mundo ao seu redor era um borrão de informações desconexas. Ele ouvia o chicotear rítmico da chuva, ouvia o uivo do vento entre os prédios, mas não conseguia localizar a origem da ameaça. Eram sombras acústicas, buracos negros no meio da tempestade. "Quem está aí?" Matt gritou, a voz saindo áspera e carregada de urgência. Ele girou seus bastões de esgrima em arcos defensivos, criando um perímetro de segurança enquanto sentia o gosto metálico e quente de sangue inundar sua boca. "Apareçam! O que vocês querem?" Não houve resposta verbal, apenas o silêncio perturbador e opressor de algo que, pelas leis da física, não deveria ser silencioso. Outro golpe veio do nada, um chute circular perfeitamente executado que o atingiu na têmpora direita. A cabeça de Matt chicoteou para o lado e ele caiu de joelhos, o asfalto frio e molhado raspando sua pele. Ele estava sendo caçado por algo que ele não conseguia ver através de seus sentidos aguçados. A camuflagem daqueles homens não era meramente visual, era uma negação sensorial completa, um manto de invisibilidade que dobrava o próprio som ao redor deles. Foi então que a compreensão brilhou em meio à dor. Ele estava confiando demais no radar sônico, na audição aérea que os inimigos haviam aprendido a anular com algum tipo de abafador de frequência passivo. Para vencer, ele precisava abandonar a audição e mergulhar em uma luta de instinto. "Tudo bem. Se não querem fazer barulho, vamos mudar as regras", ele murmurou entre dentes cerrados. Matt abandonou a postura ereta e pressionou as palmas das mãos enluvadas e os joelhos contra o asfalto encharcado. Ele parou de tentar ouvir o ar, fechando sua mente para os sons de cima, e passou a se concentrar exclusivamente nas vibrações que viajavam pelo solo. A terra nunca mente. Mesmo que o traje deles anulasse o som e o calor, a massa física daqueles corpos ainda interagia com a gravidade de forma inevitável. A cada passo calculado que os agressores davam, uma onda de choque microscópica, um tremor quase imperceptível, viajava pelo pavimento denso e chegava aos nervos hipersensíveis de Matt. Esquerda, 3 metros. Movimento rápido. O peso está no calcanhar.
Matt girou sobre o próprio eixo com uma agilidade reflexiva, erguendo o bastão de esgrima para bloquear um braço invisível que descia em sua direção. O impacto seco vibrou através de sua luva, percorrendo os ossos de seu braço e confirmando finalmente uma presença física tangível. Ele não esperou pelo próximo ataque. "Eu sinto vocês agora", ele exclamou, avançando com um rugido abafado. Ele golpeou o ar onde as vibrações do chão indicavam que o inimigo estava plantado, movendo-se não pelo que ouvia do ar, mas sim pelo que sentia subir do asfalto. Seus bastões conectaram-se com algo sólido e frio, produzindo um som abafado de impacto contra material composto. A luta tornou-se uma coreografia brutal e feia no escuro do beco. Matt recebia cortes superficiais e contusões profundas de lâminas e punhos que pareciam surgir do vácuo. Mas agora ele devolvia os golpes com precisão cirúrgica, mirando onde a massa inimiga deslocava a água da chuva no chão. Ele começou a notar o leve deslocamento de calor que escapava por juntas mínimas e o cheiro sutil de suor humano filtrado pelos trajes herméticos. Ele era um animal ferido, mas estava, finalmente, em seu elemento. Em um movimento de puro desespero e técnica, Matt mergulhou para frente, ignorando um golpe que rasgou o tecido de seu ombro. Ele estendeu os dedos e conseguiu agarrar o que parecia ser o braço de um dos agressores. Sob seus dedos, a tecnologia revelada era fascinante e terrível. O tecido do traje não tinha a textura orgânica do couro ou a rigidez da fibra de carbono. Era uma superfície fria, vibrante e estranhamente viva, composta por milhões de microhexágonos que se moviam e se reajustavam constantemente sob seu toque para desviar as ondas de luz e as frequências sonoras. "Peguei você", Matt sibilou, a voz carregada de uma fúria controlada enquanto aplicava uma pressão esmagadora em um ponto nervoso do antebraço do oponente. "Vamos ver o que tem por baixo disso." Ele sentiu a resistência mecânica do traje, um tremor de alta frequência que tentava repelir sua mão. Em um ato de força bruta, Matt cravou a ponta de seu bastão reforçado em uma junta exposta na dobra do cotovelo, buscando a fonte de energia que sentia pulsar, como um coração elétrico sob o polímero. O resultado foi imediato, violento e catastrófico. O dispositivo de camuflagem entrou em curto-circuito. Um estalo elétrico ensurdecedor rasgou o silêncio do beco e uma explosão de arcos voltaicos iluminou a cena em um azul neon ofuscante. Para Matt, que percebia a eletricidade não como luz, mas como um ruído branco ensurdecedor e uma pressão física esmagadora, o curto-circuito foi como se uma granada de luz e som tivesse explodido diretamente dentro de seu crânio. Seu sistema sensorial inteiro entrou em sobrecarga catastrófica. Seus ouvidos zumbiam com uma nota única, contínua e agonizante. Seu radar sônico se estilhaçou em um mar de estática caótico. Ele estava temporariamente cego até mesmo para seus próprios sentidos internos, envolto num vácuo de percepção. Ele desabou no asfalto, o peito arfando pesadamente, as mãos tateando cegamente o chão frio enquanto tentava recuperar o equilíbrio. Através do zumbido lancinante, ele finalmente ouviu o som de botas pesadas, agora perfeitamente audíveis sem a camuflagem, correndo em retirada frenética. Sirenes, ele pensou, captando o uivo distante e melodioso da polícia que se aproximava, alertada pelo estrondo da luta e pelo clarão da explosão elétrica. Os agressores iniciaram uma fuga e aviso. Eles eram profissionais, sabiam que o risco de serem capturados com aquela tecnologia experimental superava o objetivo da missão. Matt ficou para trás, sozinho no beco, sentindo a chuva gelada começar a lavar o sangue quente de seus cortes. Sua mão direita, porém, estava fechada com uma força espasmódica sobre algo que ele conseguira arrancar do traje durante o caos do curto-circuito. Um fragmento de metal curvo, extremamente denso e que ainda mantinha um calor residual estranho. Ele levou o objeto até próximo ao nariz, ignorando a dor latejante na têmpora. O cheiro de ozônio queimado era fortíssimo, mas por baixo dele, numa camada mais profunda da liga metálica, havia uma assinatura química inconfundível, uma mistura refinada de ouro e titânio, processada em níveis de pureza impossíveis para o mercado comum.
O metal parecia pulsar em sua palma com uma frequência residual que, para os ouvidos de Matt, parecia sussurrar o nome de seu criador. Stark. Matt sussurrou para a escuridão da noite, a palavra saindo como uma condenação, carregada de uma nova e perigosa certeza. Ele se levantou com dificuldade, os músculos protestando a cada movimento, e guardou o fragmento tecnológico em um compartimento seguro de seu cinto. Ele estava ferido, desorientado e agora carregava uma prova material que tanto poderia ser a chave para libertar Léo Santos, quanto o convite para sua própria execução. A cozinha do inferno estava escondendo algo muito maior do que um simples assalto de esquina, e a justiça, representada por um homem quebrado num beco sujo, teria que aprender a lutar no escuro total contra gigantes.